Seguindo então, tem mais exemplos aqui. Eu fiz mais um exemplo para o enxofre, né? Vamos um pouco mais rápido, né? Enxofre, número atômico 16, faça a distribuição eletrônica, vai acabar com 3p4, faça a distribuição dos 4 elétrons pela regra de Rand, encher os 3 orbitais possíveis, o quarto entra aqui, número quântico principal 3, né? 3, segundo número quântico subnível P, o número quântico é 1, acabou no primeiro orbital ali, então o magnético é -1, e é o segundo elétron naquele orbital, então é -1,5 o spin desse elétron aí, tá? Dá para fazer de trás para frente, eu vou parar de fazer de trás para frente aqui, mas é bom vocês exercitarem em casa, hein? Sempre fazer de trás para frente também. Tem que estar afiado dos dois jeitos. Fiz mais um aqui para ficar no material aí para vocês. Ferro, número atômico 26, faço distribuição eletrônica, vocês vão ver que vai acabar em 3d6. Acabando em 3d6, eu faço, são 5 orbitais d, faço a distribuição pela regra de Rand, vão ver que o último elétron vai acabar emparelhado aqui, que a gente chama, né? Dividindo o orbital com outro elétron, né? E aí vou escrever os 4 números quânticos em relação a esse elétron aqui. Primeiro número quântico principal é o 3. Subnível D, o número quântico secundário, o valor numérico é 2. 6 elétrons. O sexto elétron entrou no orbital mais à esquerda aqui dos orbitais D, que a gente diz que o magnético é o valor numérico -2. Então, o terceiro número quântico é -2. E como ele é um elétron que é o segundo elétron do orbital, o spin é -1,5. Tá? Vamos treinando aí fazer o contrário também. Tá? Aqui peguei um átomo com bastante elétrons, né? O nióbio aqui tem 60, número atômico 60, então 60 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica dele, ele vai acabar com 4f4. Então a gente vai vir que o número quântico principal é 4, a gente já viu, né? O subnível que ele está é o do tipo F, então o número quântico disso é 3. E dos 7 orbitais que existem no subnível F, esse elétron ele está no do meio, bem no central. Então o número magnético, o valor numérico do número quântico magnético para o orbital central aqui é valor 0. Então esse aqui, o terceiro número quântico é valor 0. E como ele é o primeiro elétron do orbital ali, o spin é mais 1,5. Tá? Agora eu vou explicar uma coisa, uma novidadezinha que eu não tinha falado ainda. A gente pode fazer os números quânticos para um elemento que perdeu elétrons. Assim como também pode fazer para quando ganhou, né? Eu até nem botei no exemplo aqui para fazer quando ganha. Acho que não precisa fazer, né? Vocês vão pegar a manha de como é. O mais difícil é errar quando perde elétrons, tá? Então, depois eu até falo como é que é quando ganha. Bom, quando um átomo perde elétrons, por exemplo, assim, ó, se eu pedir para fazer os números quânticos do sódio mais, que é um cátion, tá? Ele perdeu um elétron, ele é Na+. Como é que vocês vão fazer? Então agora eu vou ensinar para vocês, é o seguinte, ó. O sódio, o número atômico dele é 11, portanto o sódio tem 11 elétrons. Só que o sódio Na+, ele não tem 11 elétrons, ele tem quantos elétrons? 10. Tinha 11, perdeu 1, aí ficou positivo aqui. Só que a dica que eu vou dar para você é a seguinte, não peguem 10 elétrons e façam uma distribuição eletrônica. Não façam isso. Façam primeiro a distribuição eletrônica quando ele não tinha carga nenhuma, quando ele estava igualzinho da tabela periódica. Então, por exemplo, nós estamos falando do sódio, façam a distribuição eletrônica de 11 elétrons. E vocês vão ver que vai acabar desse jeito aqui, ó, tá? Quando vocês fizeram a distribuição eletrônica aqui, tem uma coisa que eu não tinha falado, mas agora eu vou falar. O último elétron distribuído aqui, eu já tinha, aliás, isso eu tinha dito que é o elétron mais energético. Então está até pontilhado em vermelho. Mas uma coisa que eu não tinha entrado em detalhe é que se eu perguntar para vocês qual é o elétron que está mais longe do núcleo aqui, é esse aqui também. Ó, esse mesmo elétron aqui, ó, esse 1 aqui, ele é tanto o elétron mais energético, como também ele é o elétron mais longe do núcleo. Tá? Por que eu estou falando agora nesse negócio de distância do núcleo? Porque é o seguinte, os elétrons que saem do átomo são aqueles mais distantes do núcleo. Tá? Não necessariamente o mais energético. Então, nesse caso aqui do sódio, que é até a maioria dos casos, o elétron que é o mais energético também é o mais externo. Mas existem exceções. Bastante exceções. Né? E até vou mostrar. Mas eu vou começar primeiro numa que não é exceção. Tá?
Então, aqui nesse caso, como a gente tem o elétron que é mais externo também, é o mais energético, se a gente viu que esse átomo perdeu um elétron, a gente vai perder. É esse elétron aqui que ele vai perder. Ó. Então, se ele perdeu esse elétron, a gente não vai ter mais esse elétron aqui. Então, a distribuição eletrônica dele vai ser essa. Ó. 1s2, 2s2, 2p6. Então, o último elétron, ou seja, o elétron mais energético do sódio mais, se a gente for fazer a distribuição eletrônica dele, ele vai pegar o orbital D, que são 6 elétrons, então vai ser um aqui, o segundo entrou aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto entrou aqui. Se eu for fazer os números quânticos disso, isso vai dar número quântico principal 2, número quântico secundário, P equivale a 1, valor numérico, número quântico magnético, aqui é o mais 1, e como ele é o segundo elétron no orbital, o spin é menos 1,5. Tá? Então aqui estão os números quânticos para o sódio, o cátion, Na+. Beleza? Tá. Aqui, aquela dica que eu dei no início da explicação, se vocês não tivessem seguido ela, não quebrariam a cara. Porque se vocês tivessem feito a distribuição eletrônica de 10 elétrons, ia dar isso aqui. Talvez alguns de vocês tenham até pensando, né? Ah, o professor falou um troço que se eu não tivesse feito, ia dar no mesmo. Nesse caso, sim. Só que aí agora, aqui abaixo, eu peguei outro exemplo para mostrar para vocês que vários casos na tabela periódica se enquadram nesse exemplo aqui, que é do ferro, né? Número atômico do ferro, 26. E eu quero que faça os números quânticos do ferro 2+, quando ele perdeu 2 elétrons. Então, na dica que eu dei, o que você tem que fazer? Pega o ferro quando ele não perdeu os elétrons ainda, então ele tinha quantos elétrons? 26. Façam a distribuição de 26, o que vai ficar desse jeito aqui. E aí vocês vão ver que o elétron mais energético, ele está aqui, ó, nesse 3d6 aqui, ó, o mais energético. Mas qual é os elétrons que são mais externos? É os do 4s. Ah, professor, mas como é que o mais de dentro aqui é mais externo? Cara, mas uma volta no desenho lá que eu falei, ó. Uma coisa é a distância, outra coisa é a energia. Ó, o nível 4 está aqui, ó. O 3 está aqui, mais para dentro. Quem está no nível 4 está mais longe do núcleo do que do 3. Agora, as distorções acontecem é o seguinte, o que acontece é que às vezes, alguns orbitais, alguns subníveis daqui, acabam tendo menos energia do que elétrons que estão no subnível mais para dentro. E também eu já falei no vídeo anterior que esse desenho aqui ele não ajuda muito porque ele botou sempre as distâncias iguais entre os níveis, né? Eu já falei que não são iguais. Quanto mais para fora, mais grudado vai. Cada vez é menor as diferenças energéticas entre os níveis, quanto mais para fora, né? Então isso é uma coisa que o desenho, no caso, não ajuda, né? Então deixa eu voltar para onde eu estava. Estava aqui, exatamente aqui. Tá, então, no ferro... Não, não é aqui que eu estava. É aqui, tá? Fazendo a distribuição eletrônica do ferro, a gente vai ver que os elétrons mais energéticos são esses aqui, o 3d6, mas os mais externos são esses aqui, os 4s2. E aí é que vem a coisa. Se eu pedir para vocês fazerem a distribuição eletrônica do ferro 2+, a minha dica é, ignorem isso, façam primeiro a distribuição eletrônica do ferro 0, que é com 26 elétrons, e aí agora vocês sabem que o ferro 2+, é esse aqui que perdeu 2 elétrons. E aí é que vem o esquema. Da onde que saem esses elétrons? É dos mais externos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar 2 elétrons do 4s2. Então, esse 4s2 aqui não vai existir mais. Ó. Então, a configuração eletrônica do ferro 2+, é essa que está aqui embaixo. Ó. Exatamente a que era lá em cima, tirando 2 daqui. Ó. Entenderam? E aí, agora sim. Se quem não deu bola para aquilo que eu tinha falado antes, quebrou a cara, porque aí teria feito a distribuição eletrônica de 24 elétrons. Se tu fizer a distribuição eletrônica de 24 elétrons, tu vai fazer igualzinho que está aqui em cima, a única diferença é que aqui vai acabar em 3d4. E aí tá errado, não é. Aqui ele acaba em 3d6 e o que some é o 4s2, tá? E aí depois aqui a gente volta a fazer os números quânticos, né, que eu acho que dá para ir mais rápido aqui na explicação, né? Isso eu já expliquei, tá? Então, acho que eu vou parar esse vídeo aqui e depois sigo no próximo.